É uma alegria muito grande estar aqui novamente, entre amigos, mesmo que virtualmente, mas nos mantemos ativos e no trabalho. Nós pedimos sempre que o nosso André Luiz se mantenha ativo, trazendo os esclarecimentos, a sua diretoria sendo intuída sobre as decisões, as melhores decisões a tomar, para que continuemos recebendo essas mensagens e as pessoas se sintam amparadas, acolhidas. Hoje nós vamos começar com um poema de Meimei. Está no livro Poder da Fé, do José Lázaro Bolberg. E Meimei diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Então, com esse lindo poema da Meimei, nós vamos começar as nossas reflexões de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé que transporta montanhas. E nós vimos que Meimei deu assim uma receita quase de como podemos fortalecer a nossa fé para caminharmos mais e melhor neste mundo. Aqui no nosso capítulo, nós temos hoje 3 itens. Como nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo foi elaborado, começando com uma ou 2 passagens evangélicas, comentários de Kardec e depois instruções dos Espíritos. E a nossa passagem de hoje está em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 19. E ele diz assim: e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E aqui nós vamos, aos poucos, vendo como se faz essa análise. Eu gosto muito do livro do Eliseu Rigonati, O Evangelho dos Humildes. Ele comenta o Evangelho de Mateus. E é simples, são comentários curtos, análises curtas, mas que nos esclarecem muito. Então, dessa parte, ele diz assim: esse é um caso de possessão. Em nossos dias, é comum virem aos centros espíritas sofredores apresentando esse gênero de loucura. Não são loucos, são vítimas de espíritos desencarnados.
E o Espiritismo mostrando a causa de tantos desses males nos ajuda a tratar essas pessoas que antes iam para os manicômios porque não tinha explicação e hoje são tratadas com remédio, com tratamento psiquiátrico, que muitas vezes se faz necessário, mas o tratamento espiritual junto. Então, continuando aqui, Mateus continua dizendo: e tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. Às vezes, nós pensamos que por seguirmos um guru, um mestre, uma doutrina que consideramos perfeita, tudo podemos. Mas aqui, aqueles que estavam ali convivendo com Jesus tinham essa limitação. Qual será o motivo? Por que será que eles ali, aprendendo com o mestre, ainda não conseguiam fazer essas curas? E continua, e respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Em outras passagens, ele diz: até quando vos suportarei? Então, é até uma palavra mais forte. Por que Jesus vai chamando aqui geração incrédula e perversa? Aquelas pessoas já tinham um nível de elevação espiritual adequado para seguir a Jesus. Mas a assimilação da sua mensagem, dos seus atos, foi se fazendo aos poucos. Porque não basta fazer curas. Muitas vezes, e nós vemos até hoje com frequência isso, em tal lugar tem um médium que está fazendo cura. Vai todo mundo atrás do médium. Mas não pensa que o mais importante não é a cura do corpo, é a cura da alma. O corpo pode ser uma consequência. Então, aqui, eles ainda não tinham entendido. E Jesus continua: trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora o moço ficou curado. Então, lhe disseram, aí eles ficaram intrigados, né? Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé ou da vossa incredulidade. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, a fé não precisa de ser enorme, grande. A fé pequena, mas certeira. Como a doutrina espírita diz, a fé ancorada na razão, ela se torna forte, porque ali ela entende o porquê dela. E o Eliseu Rigonati diz: não basta você se dizer seguidor de Jesus para conseguir fazer essas coisas. Eu lembro do livro Siddhartha, quando o Siddhartha encontra um monge que tinha conseguido uma grande iluminação e as pessoas, aqueles que estavam ali meditando, resolveram segui-lo, e o Siddhartha não. E o monge pergunta para ele: por que você não quer me seguir? A gente vê que o monge já estava elevado, mas ainda tinha essa vaidade, porque todo mundo queria segui-lo, porque o Siddhartha não. Ele disse: eu não quero assistir ao seu momento de iluminação.
eu quero ter o meu. E é isso que Jesus nos mostra. Conviver com ele é uma grande lição, é uma grande oportunidade, conhecer os seus ensinamentos, analisá-los, mas a aplicação é nossa. O que nós estamos fazendo, como estamos usando essa oportunidade e aquilo que já aprendemos e já somos, já conquistamos como seres humanos. A autoridade espiritual se consegue através da moralidade. É preciso cultivar a fé viva. Então, os discípulos ordenavam o espírito obsessor que abandonasse a vítima, mas não confiavam em si mesmos. Eles ordenavam porque viam Jesus fazer, mas ainda não tinham a autoridade moral de Jesus. Não percebiam que eles tinham que se doar nesse ato. E Eliseu Rigonati nos fala, conclui aqui esses comentários dizendo: o cultivo da fé, da confiança ilimitada na bondade divina, desenvolve dentro de nós uma alta força magnética que, convenientemente usada pela nossa vontade, é capaz de operar prodígios sempre que for utilizada para beneficiar o próximo. Então, aqui nós vemos as duas coisas juntas. A vontade que eu tenho de curar fortalece a prece que eu faço em benefício daquele necessitado. Não basta que eu imponha as mãos sobre os doentes, sobre os sofredores. É preciso que eu me mobilize e que tenha autoridade moral para isso, porque não adianta eu tentar separar as minhas atitudes, o meu modo de ser, a minha vida, do ato de ajudar ao próximo. Eu só posso ajudar quando realmente eu consigo me impregnar do amor, da necessidade de fazer o bem. Caibar Schutel, no espírito do cristianismo, ele vem nos falar também como são feitas essas curas. Tem que ele fala as curas de Jesus. Então, ele usa uma passagem da Bíblia, da Gênese, segundo o Espiritismo, né, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, falando sobre os fluidos, porque nós aprendemos que essa cura é feita, aqui o Eliseu Rigonati falou, dessa vontade que aciona a minha força magnética em direção ao necessitado, mas isso é impulsionado, é levado pelos fluidos. E esse estudo está na nossa Gênese, onde Kardec analisa os milagres, as curas de Jesus dentro da ótica espírita. Ele diz aqui: o Evangelho nos diz que ao império da palavra de Jesus e das suas mãos sobre os enfermos, eles se restabeleciam. A energia magnética, os fluidos de que ele estava, de que ele era impregnado, faziam esse trabalho. Temos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, o Espírito mais puro que Deus mandou à Terra para nos servir de modelo e guia. Aprender com ele. Aprender não a curar, mas a amar e a servir.
porque a cura vem como consequência quando conseguimos nos doar. Então, Caibar Schutel vem dizer: Jesus não se limitava às curas que efetuava. Elas não eram o principal, era um dos meios para que o evangelho fosse anunciado. Então, nós vamos percebendo a amplitude das ações de Jesus. Ele não só se limitava a fazer curas. Muitas pessoas podem fazer, tem a força magnética, tem a vontade, vai lá o magnetismo, os estudos de Mesmer, né, que como que recuperou a ação do magnetismo que sempre acompanhou a história da humanidade. A força magnética é inerente ao ser humano, mas Mesmer trouxe uma explicação para isso e mostrando a ação eficaz da troca magnética. Mas Caibar Schutel nos diz: isso não era o importante em Jesus. O mais importante era o ensino do Evangelho. Tanto que nem todos que Jesus curou ficaram curados. Muitos voltaram a adoecer. E nós vamos no Livro dos Espíritos, aqui, quando Allan Kardec analisa da intervenção dos espíritos, ele pergunta: pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Então, eu estou sendo obsidiada. Se, sem nenhuma ajuda externa, se eu posso fazer isso. Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então, nós vamos vendo que a vontade é um elemento poderosíssimo nas nossas vidas, em todas as situações das nossas vidas. Eu tenho que querer realmente, mas saber o que quero. Jesus, quantas vezes, quando curava, ele perguntava: que queres que eu te faça? E ele não dizia: eu te curei, a tua fé te curou. A energia que você despendeu vindo até mim, me buscando, a mulher hemorroísta. Jesus nem sabia, ele não teve a intenção de beneficiá-la, porque ele não sabia que ela estava ali. Ela tocou nas suas vestes. E ele disse: senti que saiu de mim uma virtude. E ela, tímida, acanhada, se mostrou. Ele disse: a tua fé te curou. Então, desde que com vontade, firme o queira. Mas tem a questão 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não o perceba. Nesse caso, né, o lunático já tinha chegado nesse ponto que ele não tinha mais domínio. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então, são várias questões que Kardec quer saber. Quer dizer assim, a possessão, a fascinação já chegou a tal ponto que a própria pessoa já não tem nem mais consciência disso. Uma outra pessoa pode, então, ajudar? E o que é necessário para que essa pessoa ajude? Então, os espíritos responderam para Kardec: sendo ela um homem de bem, quer dizer, um ser humano de bem, a sua vontade poderá ter eficácia desde que apele para o concurso dos bons espíritos,
Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Então, a condição moral daquele que está ali ajudando. É necessário que seja superior à da própria pessoa ajudada e à dos espíritos que estão incomodando ali para que ela tenha condição de ajudar. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Aí a vontade daquele sofredor. Mas como nós vimos aqui na passagem do Evangelho, o menino não tinha como exercer a sua vontade. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Então, é necessário cultivarmos em nós as virtudes, antes de buscarmos utilizar o nosso magnetismo, a nossa energia, em benefício do outro. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. Então, a pessoa nessa condição, ela não tem como ajudar. Por isso, é importante, em primeiro lugar, nos evangelizarmos. Mas não é apenas pegar o Evangelho, o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, e decorar tudo, recitar de ponta a ponta. Olha, sei tudo. Sei cada item, cada parágrafo. Se eu não interiorizo esses conceitos, de cada vez que nós vamos estudando o Evangelho, nós temos uma nova percepção. E ali o nosso entendimento vai se alargando, porque nós entendemos a grandeza de Jesus. Quando ele dizia para perdoar, para não nos acontecer coisa pior. Tem um livro que eu sempre recomendo, Perdão, Caminho da Felicidade, do Nelson Moraes, em que ele nos dá orientações práticas do perdão do dia a dia, porque às vezes você diz assim, poxa, me prejudicou tanto, eu não tenho como perdoar, mas ele fala das pequenas coisas. É o chefe no trabalho, é a sogra, a nora, um filho, um irmão. Esses relacionamentos que às vezes vão nos minando. Aí, quando nós estudamos, nós percebemos Jesus nos deu lições de saúde física e mental. Mas é necessário aprendermos a ver com os olhos da alma. E aqui, nós continuamos. Agora vem os comentários de Kardec. Então, é interessante que ele tem 2 itens de comentário e cada um deles vai tratar de um aspecto dessa passagem. Ele diz assim, primeiro, vai remover as montanhas. Tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, ele há de passar e nada vos será impossível. Então, o que Kardec analisa? Que montanhas são essas? Nós podemos meditar, exercer a nossa vontade meses, mas com certeza montanhas físicas nós não podemos remover. Então, Kardec diz, as montanhas são as nossas fraquezas, os nossos vícios. E nós temos lá no Livro dos Espíritos, questão 919A, do Conhece-te a ti mesmo. Às vezes, vícios e fraquezas que desconhecemos, porque é difícil de nos conhecermos.
Sempre nós somos condescendentes conosco mesmo. Então, é necessário que nos analisemos para espalharmos, tirarmos de nós essas imperfeições. Dizer assim, vai dar uma fé robusta, que essa fé robusta nos dá perseverança, energia e que são as ferramentas para a vitória. Porque quando eu tenho essa fé sólida, eu sou seguro, eu sou tranquilo. Eu sei que eu vou alcançar meu objetivo se for conveniente e bom para mim. Porque muitas vezes nós nos pegamos na passagem do Evangelho, quando Jesus diz: pedi e obtereis, batei e a porta se abrirá. Então, eu vou lá, eu tenho fé, eu vou pedir. Olha, meu parente está com câncer terminal. Mas Jesus disse que era para eu pedir e para eu bater que a porta ia se abrir. E eu rezo, e ele não se cura. Mas a doença para ele era uma necessidade, ou era um aprendizado, mas ele pode ter a cura da alma. E nessas circunstâncias, muitas pessoas dizem, não rezo mais. Eu pedi, meu parente morreu, fiquei desempregado. Meu filho não quer nada com a vida. Não resolveu nada. Mas nós ainda não entendemos o que Jesus quis nos dizer dessas montanhas que a fé vai remover. As montanhas da nossa incredulidade também. Porque é necessário a vivência, é necessário que observemos, que dividamos. Estamos num momento que muitas coisas vêm acontecendo e nós não sabemos bem como lidar com essas situações. Não, é a minha vida, é o meu direito e eu vou fazer o que é melhor para mim. Mas as lições que Jesus nos deixou sempre foram no sentido do coletivo. Eu preciso, para eu estar bem, é necessário que o meu irmão também esteja bem. Se somos todos irmãos, então eu não posso ter fé apenas em que as coisas vão melhorar, vão ficar boas para mim. Estão boas para mim? Então eu vou ajudar o outro. E aqui Kardec diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Olha só que enumeração que Kardec fez. Tudo isso que nós estamos passando agora. Preconceitos da rotina, interesse material, egoísmo, cegueira do fanatismo, paixões orgulhosas. Parece que as paixões, o fanatismo estão num alto nível e tudo isso nos atrapalha. Diz aqui, atrapalham o progresso da humanidade. No Livro dos Espíritos também, quando trata da lei do progresso, diz que uma sociedade só pode se considerar civilizada quando todos puderem ter uma qualidade de vida decente. Não basta eu viver melhor, agora estamos na pandemia, afastados,
uns dos outros, já com nova onda. Então, eu estou bem, estou na minha casa, tenho computador, tenho comida, e está tudo bem, mas outros não têm. E cabe a nós providenciar para que, pelo menos, essa desigualdade diminua. Fazermos aquilo, não vamos resolver o problema, mas faz parte da nossa evolução contribuirmos para que as pessoas sofram menos, para que tenham condição de vida melhor. Agora, ele continua, a fé robusta confere perseverança, energia, os recursos necessários para a vitória, como a gente já falou. A fé vacilante dá hesitação. E aí os adversários do bem, encarnados e desencarnados, quando veem que estamos vacilantes, eu quero ser boa, eu quero fazer o bem, mas eu vou perder. A minha família vai perder. Então, eu já baixei a minha vibração. E eu permito que influências negativas se aproximem de mim. É necessário fazermos esse exame também. O que vem de nós? O que realmente está em nós? E o que são influências? Com quem eu estou me sintonizando? E buscar o alto, buscar o evangelho, buscar as palavras de Jesus. A doutrina espírita tem centenas de títulos que nos ajudam. Então, vamos nos socorrer dessas ferramentas nesse momento de dúvida em que fraquejamos, todos fraquejamos num momento ou no outro. Não é para pensarmos, não, mas a Terezinha oradora, ela não tem esses momentos de fraqueza, de dor, de sofrimento. Ilusão, todos temos. Nós devemos trabalhar e buscar o bem, apesar dos nossos defeitos e das nossas dificuldades. Vamos vencendo, tentando vencer. Vocês já devem ter me ouvido citar um mantra que eu tenho, um dos mantras que eu tenho, que é Paulo de Tarso, que está em Romanos. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Paulo, no início da caminhada dele, já era uma pessoa boa, defensor da lei de Moisés, ali começando a conhecer o cristianismo, mas chegou no fim da vida. Ele disse, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele teve uma longa trajetória, mas ele reconheceu o que ele tinha de fraqueza, sem remorsos, sem culpas. Eu ainda não faço todo o bem que gostaria, mas estou tentando. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. E assim nós vamos nos fortalecendo. O item 3, Kardec já traz um outro entendimento. Eu acho fantástico isso nas obras espíritas, porque em cada item ele analisa um ângulo da questão, para não ser repetitivo. E assim permite-nos abrir o nosso entendimento. Ele diz assim, noutra acepção, a fé considera-se fé a confiança que se realiza, que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Isso é ótimo. É necessário que, quando nos propomos a determinada tarefa, que tenhamos confiança. Não, vamos fazer bem. Eu vou realizar da melhor forma que eu posso e ficará bem feito. E ele continua assim, ela dá uma espécie de lucidez que faz antever, pelo pensamento, o resultado da ação. Eu estou tão convicta
de que estou fazendo o correto, de que é esse o caminho que eu preciso de trilhar, que eu percebo que vai acontecer depois. A consequência desses meus atos. E diz assim, e isso nos dá uma certeza, uma diretriz infalível na nossa caminhada, que nós vamos seguros e tranquilos, trilhando o caminho traçado, e permite que sejam realizadas grandes coisas. A fé sincera é verdadeira, e verdadeira é sempre calma. Gente, existem... Aqui não dá para analisarmos frase por frase, porque não teríamos tempo para isso. Mas vamos só parar um pouquinho nessa frase. Fé sincera e verdadeira é sempre calma. Não comporta o fanatismo, que foi falado no item 2. O fanatismo que atrapalha o progresso. Não dá para eu dizer que a minha fé é melhor do que a sua. Eu tenho mais fé do que você. Cada um de nós sabe a fé que tem. Ele diz aqui, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela não precisa de carregar ninguém, de convencer ninguém. E os outros serão convencidos pela minha atitude de resignação, de entendimento, de perseverança no caminho do bem. Ela confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Como diz Kardec aqui na primeira página aqui do Evangelho, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, essa fé calma, que dá paciência, e com paciência, com fé, nós atingimos mais rapidamente e melhor os nossos objetivos. Muitas pessoas acham que podem suprir a sua pouca fé, a sua fé vacilante, pela violência. Então, nós vemos pessoas querendo impor as suas crenças. A minha fé é melhor do que a sua. Essa sua fé não está com nada. Então, eu vou destruir. Eu vou te difamar. Como nós vemos, depredando templos de Umbanda, depredando ali elementos, objetos sagrados para aquelas pessoas, porque aquela crença me agride. Por que que a crença do outro me agride? Essa que é a fé insegura. A fé insegura não me permite respeitar o outro, não me permite entender que o outro honra o divino de uma forma diferente de mim. Ele tem outra concepção de vida, mas ele está buscando o bem também. Ele está buscando ser melhor a cada dia. Ele está buscando fazer o bem. E eu que o acuso, que o agrido, às vezes até mato, como nós vemos muitas vezes. O que de bom eu tenho produzido, eu estou produzindo na vida. Ele diz, a calma na luta é sempre sinal de força e de confiança. Então, a nossa fé precisa de ser calma, tranquila, porque convicta, porque segura. E falando de fé, nós percebemos que tem muitas nuances. E eu achei muito interessante que no Globo, do dia 9 de janeiro de 2022,
saiu uma pesquisa falando exatamente desse assunto. O traço mais marcante da população é a fé. Foi a pesquisa do Observatório Febraban, feita pelo IPESP. E o sociólogo Clenir Fernandes, do Instituto de Estudos da Religião, do ISER, vê no resultado da pesquisa, para além da filiação religiosa em si, uma dimensão atrelada à fé que se manifesta em mesmo quem declara não ter religião. A fé é uma dimensão da condição humana e se manifesta de maneira geral como esperança de que a vida pode melhorar, o que potencializa as ações do ser humano nesse propósito. Foi o que Kardec comentou. A sua fé, a sua confiança aumenta a sua chance de vitória. O brasileiro, pela formação da sua identidade, marcada por matrizes religiosas como cristãs, africana e indígena, tem a fé como componente importante de superação dos problemas cotidianos. Aí ele complementa dizendo, especialmente numa sociedade tão desigual como a nossa, e é interessante que ele diz assim, as pessoas com menos formação e condição socioeconômica também menos favorecida. Isso é muito interessante, porque nós temos este livro, Fé, Evidências Científicas, de George E. Vaillant, professor na Universidade de Harvard. Então, nós vemos que a questão da fé tem intrigado os estudiosos, a ponto deles irem pesquisar. E este livro me foi dado por um amigo cardiologista, quando tinha congressos presenciais, ele disse que tinha sido o livro mais procurado do congresso. Então, nós vemos que as dimensões da fé são muito grandes. E o que ele aborda nesse livro? Diz aqui o Dr. Jorge E. Vaillant, psiquiatra, pesquisador e diretor do famoso Estudo de Desenvolvimento Psicológico de Adultos da Universidade de Harvard, traz uma poderosa voz ao eterno debate entre a natureza da fé e o seu impacto. Vaillant apresenta o modo como os componentes da espiritualidade, emoções como amor, compaixão e esperança, perdão, estão interligados numa parte específica e identificada do cérebro. Muito interessante isso. Com base em estudos vanguardistas de neurociência e antropologia, ele argumenta que a evolução favorece o nosso comportamento espiritual. Mas de que mais que trata esse livro? Diz assim, defende de maneira científica a espiritualidade como uma força positiva na evolução humana e prevê para a nossa espécie um futuro com ainda mais amor. Então, nós vamos percebendo que a fé, como já vimos pela pesquisa e pelo trabalho do Dr. Vaillant, não é uma questão de religião, de crença, a fé está estruturada em nós. E o que acontece? Os pesquisadores passaram, os cientistas, né, passaram a observar que quem tem fé adoece menos e, quando adoece, enfrenta melhor as adversidades. O que leva a isso? E eles foram pesquisar. E aqui continua.
ele traça para essa força positiva 3 diferentes tipos de evolução. A seleção natural dos genes ao longo dos milênios, a evolução cultural de ideias sobre o valor da vida humana ao longo da história documentada e o desenvolvimento da espiritualidade durante a vida de cada indivíduo. Então, nós vamos percebendo a grande abrangência desse estudo. Ele liga aqui a evolução da humanidade, que isso vai nos levar, que nós sabemos, ele não é espírita, não tem nenhuma ligação, mas, de acordo com o que os espíritos nos dizem, o mundo de regeneração está sendo construído. Mas, antes disso, é necessário que nós façamos em nós esse trabalho. E essa fé que é construída com a vida, com as dificuldades, com o entendimento, ela vai abrindo as nossas percepções, tanto que agora já se descobriu mais um tipo de inteligência, né? Tinha a inteligência medida pelo QI, a inteligência espiritual, e a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que é um tipo de inteligência também. Então, nós vamos vendo que não é uma questão de religião. A pessoa pode não ter religião nenhuma e ser uma pessoa de fé, uma pessoa que realmente se move por esse sentimento. Nós aqui falamos um pouco sobre esse assunto. Como podemos perceber, é fruto de pesquisas, interessa aos estudiosos da alma entender como isso age, inclusive sem considerar a religião, mas considerando na forma da nossa estrutura física, emocional, psicológica, como o Dr. Vaillant faz aqui neste livro, e nós percebemos o quanto a fé é importante. Estamos atravessando um momento difícil e ela é fundamental, mas aquela fé segura, tranquila, que nos leva a compreender o que está se passando e ter confiança de que vai melhorar. Nós começamos com um verso de Meimei e vamos encerrar com Maria Dolores. No livro intitulado Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e é o texto número 21, Nota de Fé. Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao peso de férrea cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas. Mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende uma nova luz. Então, quando nós imaginamos que não tem saída, está tudo perdido, uma nova luz vem para nós, para nos clarear os caminhos, nos clarear os sentimentos e o entendimento. Conflitos, problemas, lutas na senda por onde vamos, são lições que precisamos a fim de saber servir. Lembrar que Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Que aprendamos a servir. Não há desprezo ante os céus,
Olha o charco que se implora, pensa na noite e na aurora, e guarda a fé no porvir, que a vida está sempre se renovando, né? Como ela deu o exemplo, no charco, para lá aquela água suja, imunda, mas vem a flor para embelezar. A noite e o dia se sucedem, trazendo nova vida e nova esperança. Sofrimento é igual a nuvem, estrondo, fúria, ameaça. Depois é chuva que passa. Frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Então, com esse lindo poema, essa linda mensagem de força, de esperança da nossa querida Maria Dolores, nós encerramos esse encontro de hoje, lembrando que temos muito o que aprender e vivenciar nesse quesito, nessa fé. Essa fé que é humana, que é divina, mas que deve ser embasada na lógica, na razão, no entendimento. E nós agradecemos a doutrina espírita que nos possibilita essas reflexões tão confortadoras e nos preparam para as dificuldades que estamos enfrentando e aquelas que ainda virão. Mas lembrando que tudo vai passar. Como Maria Dolores termina magistralmente. Amanhã, no espaço infinito, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Então, que tenhamos essa fé, que nos unamos, porque fica mais fácil unidos. Que Jesus nos ilumine, continue conosco. Muita paz.